estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo tanto no dom do Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês. 1 Coríntios 5. Mostra o versículo. Qual que é o versículo que você está lendo? O primeiro, versículo 5. Geralmente, não, 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós, é isso mesmo? Capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Isso. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1. Leva o microfone para na boca dele. Você vai ler até o versículo de número 7, do 1 ao 7. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes, expulsar no meio de vocês que está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito, e agindo como se eu estivesse aí. Já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essas coisas horríveis. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês, Espírito, então pelo poder do nosso Senhor Jesus, que está presente conosco. Entreguem este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermentada toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Ai, vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor aí? Amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, que havia uma impureza no meio da igreja de Corinto. Diga comigo: havia uma impureza no meio da igreja de Corinto. Irmãos, esses tipos de impureza no meio da igreja, ela atrapalha a igreja de crescer. Eu, por exemplo, às vezes eu não vejo algumas coisas, mas a minha esposa, ela nota muitas coisas, e ela chega diante de mim e fala assim: notou tal coisa? E de repente ela fala para mim, eu vou, vejo aquilo e falo assim: meu Deus, mas como que pode? Talvez nós perguntamos assim: nós estamos num ambiente de igreja, aqui não deveria ser muito mais santo,
o ambiente. Aqui não deveria a pessoa levar uma vida mais séria, mais santa, né, filho? Amém? Então, mas não, irmão, nós estamos dentro da igreja. Aqui é um ambiente religioso, um local aonde foi destinado para cultuar-se a Deus, como casa de oração. Aqui é a casa do Senhor, mas aqui existem pessoas imperfeitas, vasos imperfeitos. Então você vai ver imoralidades acontecendo no meio da igreja, você vai ver escândalos acontecendo no meio da igreja, e nós não podemos martirizar, falando, nossa, mas dentro da igreja acontece tal coisa. Irmão, pode acontecer até pior, porque as pessoas deviam ter mais temor das coisas de Deus, mas elas não têm. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas elas realmente não tiveram um encontro real com o Senhor. Tem pessoas que vêm na igreja para arrumar um casamento, tem pessoas que vêm na igreja para arrumar um namorado, tem pessoas que vêm na igreja para passear, tem pessoas que vêm na igreja, irmão, para poder fazer coisas erradas. Às vezes a pessoa não teve oportunidade de ir lá fora, ela vai fazer aqui dentro. Já aconteceu o caso de celular sumir dentro da igreja, aqui na cidade mesmo. Pergunta o bispo Leandro para vocês verem. Roubaram um celular caríssimo dentro da igreja dele, parece que não sei se é 2,5. Vou perguntar aí terça-feira para vocês verem. Ele deu até polícia, deu até BO, celular cerrado, deu problema. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu posso deixar minha bolsa aqui? Bom, você está dentro da igreja, né? Recentemente nós vemos um registro de uma pessoa que entrou dentro da matriz aqui da cidade de Lavras para roubar a caixa de som. Isso não limita o fato da pessoa estar dentro de um templo, que aqui a pessoa não vai dar lugar para carne. Há um ditado, há alguns testemunhos de que o demônio ele começou a querer rondar a igreja, uma determinada igreja Assembleia de Deus. E esse demônio ele começou a rondar e falou: hoje eu vou entrar dentro daquela igreja. Mas quando ele chegou na porta, o diabo deu glória, deu bem forte, e o demônio não conseguiu entrar. Quando de repente ele foi para o lado da janela, a irmã estava na janela, deu glória bem forte, então ele não conseguiu entrar. Ele deu uma volta por trás, na porta de fundo do púlpito, de repente o presbítero que estava ali deu glória bem forte, o demônio não conseguiu entrar. Ele foi na outra janela, ele não conseguiu entrar. Aí conta-se também a história que o mesmo demônio foi para outra igreja. Chegando lá na portaria da igreja, o porteiro estava faltando dormir. O porteiro estava faltando dormir. Falou: opa, tá fácil. Mas ele falou assim: não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma sondada aqui. Aí ele foi, deu uma volta pela janela, chegou lá na janela e vendo a irmã está cultuando a Deus, a irmã está falando mal de outra pessoa, dentro do culto. A irmã falou: ué, o negócio aqui hoje está bom. Ela falou: não, mas peraí, vou dar mais uma volta. Aí o demônio deu uma volta, no mesmo trajetória que ele fez naquela outra igreja, ele fez também. De repente ele chega lá atrás do culto, de repente o presbítero, né? O presbítero que estava lá estava com a vida totalmente desconcertada. Falou: então o negócio aqui está bom. Então, irmão,